Lembro como é que... Então, oficialmente, boa noite a todos. Estaremos fazendo a gravação desse grupo de estudos. Iniciamos este ano de 2024 com este grupo de estudos, onde vai ser gravado o nosso debate, o nosso bate-papo, nos moldes parecidos com o das nossas supervisões, né? E a gravação é justamente para o quê? Para que possa disponibilizar para todos. Tem gente que não vai poder estar aqui hoje conosco, mas quer assistir, né? E a gente faz isso. A gente vai estar liberando livre para todo mundo que quiser assistir no canal do YouTube, tá? Os nossos bate-papos, as nossas supervisões, né? Para quem quiser assistir, quem quiser rever também e tudo mais. E assim, esse aqui é um canal para nós podermos debater sobre psicanálise de forma livre. Ah, Inicialmente era um grupo de estudos para os alunos do curso de psicanálise do Instituto Lacerda, mas eu me indaguei, falei, poxa, por que só para os alunos, né? Por que não estender esse debate para todos, já que é gratuito, os alunos do Instituto Lacerda não pagam nada no grupo de estudos, é algo que o Instituto dá. Então, se nós vamos abrir para os alunos, né? Por que não abrir para a sociedade, para nós debatermos psicanálise, pessoas do Brasil inteiro, e trazermos pessoas de fora aqui, outros professores, outros psicanalistas, né, para debater assuntos de psicanálise. Então, aqui é como um grupo de estudos também, é um debate onde eu quero ouvi-los, ouvir opinião, ouvir o ponto de vista. Acredito também que devem ter psicanalistas aqui que não são do Instituto Lacerda, são formados por outros institutos, estão se formando em outros institutos, têm outras visões, e aqui não tem certo. Aqui tem só questões para ser feitas, né? Não sentaremos no lugar do saber, nem no lugar da razão, nem no lugar do dono da verdade. Pelo contrário, esse não é o lugar do psicanalista. Nosso lugar aqui é do questionamento, né? Das indagações, das reflexões. E eu quero estar errado em muitas vezes para poder aprender com vocês também, mudar os nossos pensamentos e crescer junto com vocês, tá bom? Então é isso. É, eu quero me apresentar, né? Já estamos iniciando falando do grupo de estudos, mas não me apresentei para aqueles que não me conhecem. Sou o Dr. Rudolf Lacerda, com doutorado pela Sociedade Psicanalítica de São Paulo. Sou diretor também do Instituto Lacerda de Desenvolvimento Humano, um curso de formação em psicanálise clínica de 2 anos, presencial e online, né? Presencialmente estamos situados na cidade de Campinas, Americana, Hortolândia, por enquanto estamos abrindo um novo polo também, mas é novidade. E online estamos aí em todo o Brasil. Bom, ah, eu vou trazer hoje um caso o nosso propósito, né, do nosso grupo de estudos, né, desse momento, dessa fase do grupo de estudos, é nós trazermos sempre um tema, trazermos sempre um caso psicanalítico, coisas que não vemos na nossa formação, né, por motivos óbvios, né, não dá para ver tudo na formação em psicanálise, mas que não podem passar desapercebidas. E vamos iniciar um estudo sistemático dos casos de Freud, da literatura freudiana, e depois dos outros psicanalistas, como Lacan, Winnicott, Klein, enfim, né? Temos estudo aí para a vida toda, de literatura, de artigos, tá? Então, esse é um canal livre para todos podermos aprender juntos, ok? Eu queria perguntar para quem está aqui, quem é nosso aluno, não precisa se apresentar, eu já até conheço, já, deixa eu ver os rostinhos de vocês, vou botar todo mundo aqui na tela. Pronto, estamos agora em 25 pessoas, mas acredito que vai entrar mais pessoas ao decorrer do nosso dia. Quem tiver com áudio, deixa eu desligar aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou botar todo mundo no mudo, para às vezes o som da casa não entrar. Deixa eu colocar aqui, lá. Vou tirar o áudio de todos. Vou ver como é que eu tiro o áudio de todos aqui. Desativar o som de todos. Pronto.
Tudo bem. E... Peraí, que não foi. Acho que agora vai. Pronto, agora foi. Ó. Desativei o som de todos, ok? Mas quando vocês quiserem falar, comentar, vocês ligam o áudio e desliguem, tá? Porque às vezes tem o barulho ali de uma televisão, de uma máquina de lavar, ou das crianças de casa, e não vaza aqui, tá? No meio do nosso diálogo, tá bom? Bom, eu queria conhecer as pessoas que não são alunas do Instituto Lacerda. Quem é aluno, bem-vindo a todos os meus alunos, tá? Um beijo e abraço para todos que estão aqui com a gente. Mas eu quero falar e conhecer, só o rostinho, falar assim, olá, eu sou fulano, né? E a cidade da onde está falando, né? Só para eu saber conhecer. E se já é psicanalista ou se está estudando psicanálise. Então, quem pode começar? Quem pode se apresentar, iniciar sua apresentação? Um de cada vez. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana, estou no último ano de formação da psicanálise, sou sexóloga e sou de Jambeiro, interior de São Paulo. Maravilha, Tatiana, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Jambeiro, maravilha. Olha, estamos chegando longe. Seja bem-vinda, viu? Sexólogo, um tema incrível, importante justamente para a psicanálise, porque psicanálise a gente fala sobre sexo, né? Muito ainda, né? Bem-vinda, Tatiana. Quem mais está aqui conosco que eu não conheço, que não faz parte, que não faz parte do Instituto Lacerda, está visitando? Olá, professor. Eu, Olá! eu me chamo Imaculada, sou professora e sou formada em psicanálise pela SBPI e sou de São Paulo. Eu não exerço a profissão de psicanalista. Ok, Imaculada, seja bem-vinda. E espero que seja Obrigada. bastante proveitoso para você. Quem mais está visitando a gente hoje pela primeira vez? Que quer se apresentar, né? Às vezes não quer, não tem problema. Estou vendo bastante carinhas aqui que eu não conheço. Quem puder e tiver a possibilidade de ligar o vídeo, gente, eu agradeço, porque daí fica mais gostoso para quem está vendo aqui, estar conversando com pessoas e não com nomes, né? Então, até porque vai ser um debate aqui que nós vamos fazer. Hoje vamos trazer o caso de Ana O, um caso de histeria, o primeiro caso registrado por Freud, ok? E vamos começar por aí. Ok? Tem mais alguém que gostaria de estar se apresentando, que é a primeira vez que está conosco? Eu sou Alzeni Araújo, sou psicanalista e moro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cabo Frio, Rio de Janeiro, Alzeni, seja bem-vinda. Obrigado Obrigada. pela sua presença aqui, abrilhanta aqui o nosso espaço. Quem mais está conosco hoje? Que quer se apresentar? Ninguém? Então vamos iniciar. Estou vendo pessoas aqui, mas às vezes a pessoa está tímida ou não quer se apresentar ou quer só ouvir. Tudo tranquilo. Bom, então olha só, vocês que estão às vezes chegando pela primeira vez aqui conosco, estão assistindo pela primeira vez, é uma honra ter vocês aqui conosco, participando, independente se é de Instituto A, Instituto B, se é aluno, se é formado. Isso aqui é um espaço livre para a psicanálise e para o debate. Ok? Então é isso. Vamos dar início, então, ao nosso estudo no caso clínico de Ana O. Ana O, que é o primeiro caso estudado por Freud, e é um caso que não é de Freud. Tá? Quem aí conhece o caso de Ana O? Eu mandei também, né? Estou vendo no grupo aqui, aliás, no bate-papo, Alzini apresentou-se também. Boa noite a todos. Quem é que conhece já o caso Ana O, que leu já esse artigo de Ana O? Põe uma mãozinha assim na tela, assim, só para eu saber.
precisa nem falar. Só coloca a mãozinha aqui, o emoji da mãozinha da tela aqui. Ótimo. Tem o emoji também, que quiser pôr na tela também aqui. Legal. Legal, bacana. Gente, olha, é importante eu salientar sobre isso, tá? Bacana, joia, excelente. Veja aqui, olha, nesse pequeno grupo que nós estamos aqui, estamos agora em 33 pessoas, ah, bem menos da metade leu esse artigo ou conhece o caso de Ana O, pelo que está sendo apresentado por aqui, né? Se nós tivermos uma breve estatística, ou seja, é um caso que todos nós, como psicanalistas, precisamos conhecer, especialmente os casos, né, básicos de Freud, precisamos conhecer. E, às vezes, nas nossas formações em psicanálise, a gente se atenta a tantas outras coisas, mas o básico que a literatura freudiana nos passa desapercebido. Então, importante, uma coisa interessante é que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, os livros de Freud, nós praticamente temos já eles todos disponíveis em áudio. Eu, propriamente, utilizo muito de livro áudio. Então, às vezes, na correria do dia a dia, eu escuto muitos livros no carro, no trânsito, releio, revejo, ou na academia. Então, não tem desculpa. Hoje, os recursos nos ajudam bastante, tá? Vamos, então, falar sobre o caso de Ana O. O caso de Ana O é um caso interessante, porque por onde Freud começou? Ele começou com um caso de psicanálise, um caso da histeria, que não era paciente dele, mas do amigo dele, chamado Breuer. Freud, no caso da Ana O, ele atuou como um supervisor de Breuer, lá dos primórdios. Então, vamos entender o pano de fundo desse caso de Ana O. Caso esse que Freud publicou no livro Estudo sobre a Histeria, que é de 1895, tá? E Freud ele estava tateando os estudos com a psicanálise. Até então não havia sido ensinado, aprendido, desenvolvido ou criado a técnica da psicanálise. Freud, a situação de Freud era qual? Ele era um neurologista que estava junto com Jean-Martin Charcot, no Hospital de Viena, tratando as pessoas com hipnose. E Breuer era um terapeuta médico também, que também tratava os seus pacientes com a hipnose. E eles se correspondiam, tá? Breuer com Freud. E o interessante é que esse caso, que é o caso de Ana O, é que é dado o termo que depois, mais para frente, Freud vem cunhar, que é o termo de cura pela fala. E esse termo de cura pela fala, curiosamente, não foi criado por Freud, mas sim pela paciente de Breuer, a Ana O. Ela que, quando ouvia, era atendida, aliás, por Breuer, ela dizia que ela se sentia, era uma sessão de limpeza de chaminé, né? Como se estivesse limpando a chaminé, coisa que naquela época, nós estamos falando aí de Alemanha, de Áustria, né? Tivesse frio, devia ter uma outra realidade. Se falar para mim que limpeza de chaminé, eu não vou saber absolutamente nada do que significa, né? Mas para aquela época devia fazer muito sentido. Mas ela também utilizava um termo de talking cure, que era o quê? A cura pela fala. Então, esse termo talking cure, quem deu esse tema foi Ana O, né? Que mais tarde, Ana O, né, veio a permitir ser conhecida, né? E o nome dela
era Berta Pappenhauer. Pappenhauer. Berta Pappenhauer. Ou Hauer, né? E é um caso onde Freud ele fica um pouco desgostoso, um pouco frustrado com o seu amigo pelo desfecho desse caso que aconteceu. Foi um abandono terapêutico. Berta depois foi ser tratada por outros psicanalistas anos mais tarde. E tem até alguns artigos que falam sobre esse relato de Berta Pappenhauer. E é um caso onde Brauer dá como bem-sucedido, mas não foi bem assim, só que não, né? Não foi bem assim. Foi, na verdade, um abandono de caso, né? Então, vamos entender um pouco, né? A Amanda está de mãos levantadas, quer fazer alguma pergunta ou foi lá quando... Ah, tá certo, tá bom. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, quiserem fazer alguma colocação, vocês têm duas opções. Ou já me interpelam e não tenho problema nenhum, aqui não é monólogo, eu não gosto de monólogo, não fico chateado com pessoas que fazem perguntas ou que me interrompem. Pelo contrário, eu fico feliz, fica dinâmico, eu gosto, tá? Então pode me interpelar. Agora, se quiser também, levanta a mãozinha e eu paro aqui e dou oportunidade para fazer alguma colocação, se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma observação. Combinado? Então vamos lá. Olha só. Então, qual que é o pano de fundo, né? Freud ele estava ali tateando para o conhecimento desses casos, que mais tarde ele vem dar o termo de histeria, e as técnicas utilizadas pelo Brauer era única e exclusivamente hipnose, né? Mais tarde, Freud ele vem trazer um conceito de inconsciente e descobrir aonde estão esses conteúdos armazenados, onde estão guardados. Mas até então, Freud não tinha ainda desenvolvido a primeira tópica, não tinha ainda desenvolvido a segunda tópica, era ainda um tatear, era ainda descobrir por experimentações, tentativas e erros. Ok? Muito bem, temos 40 pessoas aqui assistindo, sejam bem-vindos a todos que estão entrando. Ok? Mais tarde eu faço uma pequena pausa aqui para dar um bem-vindo aí de forma coletiva. Então, continuando, quem tiver com o áudio ligado aí, de repente, dá um mute, tá? Para que o áudio não vaze aí da casa. Então, vejamos só. Esse caso ele foi atendido por Breuer em 1880. E Breuer ficou cerca de 2 anos com esta paciente. Tá? 2 anos exaustivos, 2 anos muito intensos. Por quê? Porque foram 2 anos de atendimentos diários. Ou seja, todos os dias, com exceção de alguns momentos onde ela foi internada numa clínica no campo, e quando ele fez algumas viagens, tirando estes dias, era atendimentos diários. Algo que nós veremos depois que prejudicou o trabalho do psicanalista. Óbvio, não tinha como eles saberem. Estavam tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros, e mais tarde entenderemos o porquê, né? No final, por que foi um erro, né? Essa frequência de atendimento da Ana O, da Berta. Ok? E eu vou jogar, vamos fazer de conta que nós vamos fazer uma análise de uma supervisão de um caso de um aluno. Eu vou ler um pouco aqui a respeito dos sintomas, das queixas distônicas desta paciente, certo? E
eu quero jogar para vocês uma ideia, um pensamento. Será que Ana O, ao invés de ser histérica, será que Ana O poderia ser, se fosse hoje, estudado o caso de Ana O, ok? Há 130 anos depois, será que Ana O seria considerada uma psicótica ou esquizofrênica, né? No jargão psiquiátrico, mas para nós psicanalistas, psicótica? Será que ao invés de ser histérica, será que houve um erro de diagnóstico? Vamos entender o porquê, depois eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Boa noite, professor Adriano, que está aqui conosco, doutor Adriano, seja bem-vindo. Boa noite, professor. É uma Tudo honra. bem? Tem mais algum professor aqui conosco, aqui, professor de psicanálise, que também está aqui conosco? De repente, de outra instituição? Tranquilo. Mas quero dar um bem-vindo especial para o nosso querido Adriano, doutor Adriano, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Então, será que ela era psicótica? Bom, vamos entender. Por que eu falo sobre isso? Porque ela tinha alguns diagnósticos. Nós vamos falar hoje sobre histeria e os sintomas da histeria. Não só hoje, mas ao decorrer desses próximos, porque hoje estamos falando sobre Ana O. No próximo encontro, vamos falar sobre o caso Dora, que também é um caso de histeria. Ok? Então, veja só. Será o, 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 o próprio Breuer, no início do seu livro, do seu artigo, ele traz algumas características sobre a Ana O, que ela possuía muito talento poético e imaginativo, que era uma pessoa brilhante. Era uma menina de 21 anos de idade. Ele coloca também uma observação sobre essa menina de 21 anos de idade, essa paciente dele, dizendo que ela era, segundo ele, tá? Ela não possuía nenhum desenvolvimento sexual. O elemento sexual para ela era pouco desenvolvido, segundo Breuer. Tá? Vamos colocar segundo Breuer, porque depois nós vamos falar, estamos fazendo uma supervisão aqui do nosso aluno Breuer, tá bom? Vamos delirar a esse ponto, tá? Então, segundo Breuer, né, vamos nos colocar de supervisor aqui dele, ele diz que o elemento sexual era pouco desenvolvido, isso que é fala dele, de Breuer. E segundo ele, ela tinha uma vida extremamente monótona, tá? Muito pacata, muito chata, muito repetitiva. E para compensar esta monotonia, ela vivia contos de fadas, aonde ela imaginava estar em lugares diferentes, vivendo situações diferentes, com pessoas diferentes. Mas quando chamavam ela, ela voltava à realidade assim e prontamente atendia as pessoas. Mas quando sozinha, para fugir dessa monotonia, vivia assim pequenos contos de fadas, pequenas situações imaginativas. Ok? Muito bem. Vou desligar o áudio aqui, que está vazando alguns áudios aqui. Espera lá. Pronto. Se vocês quiserem perguntar, só ligar o áudio depois, tá bom, meus amigos? Continuando. Então, ela tinha estas duas características, né? As três características. Uma sexualidade pouco definida, uma vida sexual pouco definida, uma vida monótona, e ela vivia pequenos contos de fadas diariamente.
Em algum momento, o pai dela fica gravemente enfermo por conta de um abscesso que o deixa de cama. Um abscesso ali, talvez é uma bolha de pus, alguma bolha ali, qualquer coisa, que hoje seria facilmente tratada. Porém, o pai dela morreu disso, porque provavelmente inflamou, causou uma piora muito grande. E pediu que viesse um cirurgião de uma outra cidade, só que era uma coisa que não era fácil, né? De carruagem, dias, semanas de viagem para o cirurgião chegar até lá. E quando o cirurgião chega, ele já estava morto. E é neste período aonde ela se dedica totalmente para os cuidados deste pai. Ela fica ao lado da cama, do leito deste pai. Um pai que não era um homem velho, naquela época ele tinha em torno de uns 40 anos de idade. Bom, naquela época era-se velho, né, com 40 anos de idade. E, e ali se dedica diariamente, constantemente, até o momento aonde ela fica enferma, aonde ela inicia um momento um período de crises de tosse intensa. Então, até o momento, ela estava ali cuidando do pai. Em algum momento, de um dia para o outro, ela começa com crise de tosse intensa. E ela foi levada para tratamento com Breuer justamente por conta das crises de tosse intensa. Então, anotem, isso é importante. Mas ela já tinha outros sintomas. Sintomas esses que ela já estava desenvolvendo, porém não era algo que a impedia ali de viver, né? Por exemplo, ela tinha cegueiras, estrabismos, situações nas vistas que ela via tudo muito ampliado, tudo muito grande, que em momentos de estrabismo extremos, né? Ela já tinha esses diagnósticos. Ela também já estava cultivando sintomas de rigidez muscular e dormência nos membros, né? Isso se intercalava. Horas de rigidez muscular. Seu pescoço ficava travado, suas costas, seu braço, às vezes a perna intercalava com a perna, de forma que ela tinha que se mover com o corpo todo, com as costas todas. Se movia, não conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer o braço. E isso se intercalava com períodos de dormência, aonde o braço ficava mole e sem sensibilidade, e o pescoço também, a ponto de ela não conseguir sustentar a cabeça. Então se intercalava. Mas ela vai e é levada para Breuer por conta dessa tosse intensa. Antes ela foi diagnosticada com estrabismo por um outro médico que diagnosticou ela como uma doença que deixou ela muito angustiada, mas segundo Breuer, foi um diagnóstico errado. Então nós temos ali, ó, a questão: enrijecimento dos membros, intercalada com dormência e a anestesia desses membros, depois tosse, estrabismo, o olhar, onde tudo parece grande, ampliado para ela, e ali ela desenvolve também, tá? A cegueira, além do estrabismo, além desse olhar ampliado, ela tinha momentos de cegueira, ok? E ela descrevia tudo isso para Breuer como ela usava a seguinte expressão, que as paredes pareciam cair sobre ela.
Ok? Estou olhando aqui as minhas anotações, mas qualquer pergunta aí vocês levantem a mão. Tá bom? Para quem chegou agora, estamos estudando o caso Ana O. de Freud, um caso de histeria, um caso, segundo Freud, de histeria. E eu quero perguntar para vocês, será que era histeria ou outra coisa? Será que era psicose? Será? Será que estava correto? Por que que eu falo isso? Por conta de outros sintomas também. Quais sintomas eram esses? Ela tinha, além da paralisia muscular, o distúrbio das visões, da visão, e a tosse persistente também, ela teve episódios de sonambulismo. Tá? Então, mais ou menos foi assim. Bom, eu vou ler todos os diagnósticos para vocês entenderem aqui a sequência. Tá? Depois do episódio de sonambulismo, alterações de humor e afeto. Horas ela estava muito afetuosa, ajudando os pobres e necessitados. Ora, ela mudava o humor abruptamente e agredia os funcionários da maneira que ela podia, com os membros rígidos ali, jogava é, vaso, jogava almofada e xingava e gritava. Os funcionários da casa, né, porque eram pessoas muito ricas, tá? Então, tinham funcionários, empregados e tudo mais. Além dessas alterações de humor, ela tinha alucinações visuais e alucinações auditivas. Em alguns momentos, Ana O relatou experimentar alucinações visuais e auditivas, percebendo coisas que não estavam presentes. Tá? Então, Ana O tinha a chamada alucinação negativa. O que era alucinação negativa? Ela não via pessoas que estavam na frente dela. No quarto dela poderia estar empregada, poderia estar camareira, poderia estar outro médico. Ela não via ninguém, ela só ouvia. Mas ela não via, as pessoas falavam com ela e ela não enxergava as pessoas, mas ela ouvia. E em alguns momentos nem ouvia essas pessoas, não ouvia e não enxergava. Houve uma situação onde um médico foi examiná-la, ao qual ela não ouvia e nem via este médico. E aí eu ignorava completamente, não conseguia perceber a presença desse médico. Até o momento que esse médico está provavelmente fumando algum cachimbo ou charuto, dá uma baforada na cara dela, uma fumaça, e ela desperta e olha, não desperta porque ela estava acordada, né, mas ela nota, a partir daquela baforada, a presença do médico, e ela grita, levanta, correndo e desmaia. Né? Então, ela tinha essas alucinações negativas. A única pessoa que ela via que não tinha esse problema com a alucinação negativa, ela sempre via, era Brewer. Brewer era a pessoa que sempre via, ela sempre via. No campo das alucinações, também teve situações aonde, na piora dos seus casos, ela começava a ver caveiras. Ela olhava para o rosto dela no espelho e ela via o rosto do pai em formato de caveira no espelho. Em outros momentos, ela percebia que os cabelos dela eram pequenas cobras negras. E em outro momento, quando ela estava cuidando ainda do seu pai, ela relatou ver várias cobras negras tentando invadir a casa pela janela, na janela lá de fora, para atacar o seu pai. Então, ela tinha essas alucinações de coisas e alucinações negativas. Ok? Ah, Deixa eu ver uma outra anotação que eu trouxe aqui. Memória seletiva também. Olha que caso interessante. Como era um caso, né, para poucos, né? Um caso muito interessante que a gente não vê com frequência na clínica. Memória seletiva e amnésia. Situações no quadro dela
aonde ela simplesmente ignorava, esquecia a língua materna dela, que era o alemão, e ela passava a falar somente em inglês com todos e com os funcionários. Algumas vezes em francês, mas ela esquecia completamente a língua do alemão. Em alguns momentos, as pessoas falavam em alemão e ela entendia e falava em inglês de forma fluente. Em outros momentos, ela não entendia mais o alemão, somente o inglês, né? Ah, outra situação de memória seletiva, ela se esquecia da data que ela estava. Então, por exemplo, se ela estivesse no outono de 1882, ela se esquecia e acreditava que estivesse no outono de 1881. E narrando as situações que aconteciam naquele momento de 1981, como se ela acordasse ali e esquecesse completamente de todo o ano que se passou, de 1982, e voltasse a uma data fixa em 1881. Ok? Eu estou falando aí aqui de forma bem resumida, aqui atrás do outro, depois nós vamos fazer uma breve recapitulação deste caso, o caso de Ana O. Ok? E, por fim, a rejeição pela alimentação. A rejeição na alimentação, ela não comia qualquer coisa, ela não comia pão de forma nenhuma, mas não comia nada. E a única pessoa que conseguia fazê-la comer, ou seja, a única pessoa que aceitava que desse alimento para ela era Brewer. Ninguém mais alimentava ela, a não ser Brewer. Nos distúrbios de cegueira também, né? Aconteciam situações de ela não reconhecer ninguém e ter que tatear as mãos de Brewer para reconhecer que era ele e poder falar com ele normalmente, ok? Além da questão da alimentação, o líquido. Houve momentos, situações onde essa paciente, na hora, não bebia mais água. Ela rejeitava a água. E ela só bebia sucos. Então, era suco natural. Espremia ali, ela bebia se fosse suco. Água, ela não bebia de jeito nenhum. Não conseguia mais beber água. Ok? Esse é o caso, são os sintomas, né, de Ana O. Brewer, ele divide esses sintomas, esse caso, em 4 fases. E essa é a divisão de Brewer, tá? Ele divide em 4 fases. Primeiramente, a fase de incubação latente. Ele coloca a histeria como uma doença, né, que estava incubada. Então, havia uma incubação latente que vem a eclodir aos 21 anos de idade. A segunda fase, que ele chama de fase da doença manifesta, aonde ele relata uma psicose singular, parestesia aguda. Okay? A psicose, que são os delírios, e as anestesias do corpo e dormência. A terceira fase é uma fase de sonambulismo, onde ela não consegue dormir e tem várias crises de sonambulismo. E a quarta fase, que ele chama de cessação gradual, que acontece em julho de 1882, data essa ao qual ele dá alta, digamos assim, vamos por aspas, né, no caso dessa paciente. O caso de Ana O é um caso onde tem uma polêmica também, né? Lacerda, posso pedir para você repetir a terceira fase, que eu estou anotando, eu me perdi? Sim, eu fiz as minhas anotações aqui, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo. Tá. Mas são minhas anotações, só para vocês terem o norte, tá? Mas para você falando aqui, então, a primeira fase é a fase da incubação latente,
Segunda fase, a doença manifesta. Primeiro, a incubação latente. A segunda é a doença manifesta. Aham, A terceira fase, o sonambulismo. tá. A quarta, ele chama de cessação gradual. Obrigada. De nada. E aí, né, vamos colocar aí o aspas no quesito ele dar alta para sua paciente, porque não foi bem assim. Na realidade, tem uma polêmica, né? Uma bomba. Peraí, João Kleber, né? Não foi bem assim. Nós vamos falar depois dessa polêmica aí de Breuer com essa paciente. Por que polêmica é essa? Que Breuer relata que essa paciente relata para Freud que essa paciente, um belo dia, acorda gritando, segurando com dores na barriga, no ventre, né, dizendo que o filho de Breuer estava vindo aí, né? E tudo isso culmina com a sua alta, ela ganhou alta a partir dali, né? E Breuer, de forma, vamos colocar assim, de forma proveitosa, foi fazer uma viagem num cruzeiro marítimo de meses com a sua família e sua esposa, né? E aí eu vou tocar depois no final sobre essa polêmica aí dessa situação de Breuer. Bom, ah, bom, olhando para todos os aspectos deste caso, para aqueles que ouviram, né, todos os sintomas trazidos dessa paciente, deste caso, eu queria perguntar para vocês, jogar a bola para bater um papo com vocês. E aí, será que está certo? Será que é histeria mesmo? Será que tem mais coisas aí desses relatos, desses sintomas, né? Será que o próprio Breuer ele fala que ela teve psicoses singulares, né? Momentos de situações psicóticas. E aí, gente, tá certo o diagnóstico de Breuer? Não? O que vocês acham? Quem pode falar? Professor, pelo Sim. relato aqui dos sintomas, das queixas, quando entra nesse. A princípio, eu entendo que provavelmente ela foi diagnosticada no começo como uma neurose histérica, né? Uma histeria, e Uhum. depois, em algum momento, ela rompeu para psicose. E aí foi agravando o quadro e os sintomas foram aumentando, né? Aumentando e chegando nessas questões das alucinações, né? Dessa coisa dela ouvir coisas, ver coisas, achar que algumas pessoas estavam virando caveira, cobras no cabelo. Tudo isso, para mim, demonstra que, assim, num determinado momento, talvez, eu não sei quanto tempo durou esse tratamento, 2 anos, foi isso? Foram 2 anos de tratamento. Então, às vezes, num primeiro momento, o próprio terapeuta pode dar um diagnóstico X, e com o passar do tempo e com as trocas ali na terapia, pode ver que o quadro mudou, né? E no caso dela, eu acredito que rompeu com uma psicose, sim. Ok, ok. Quem mais concorda ou discorda com a nossa amiga psicanalista Lívia? Eu já acho que ela era psicótica desde o início, porque ela não vivia fora do mundo, né? Ela, acho que o pai dela deveria ser um equilíbrio, por ela cuidar do pai, acho que ela mantinha um certo equilíbrio. E depois ela desenvolveu a doença mesmo. Alucinava, agredia, e a doença se manifestou. Eu acho que ela era psicótica desde o início. E fez até uma dissociação, né? Já partiu para a dissociação. Tudo bem, doutora Rosana. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. A Bel está de mãozinha erguida.
Diga, Bel, pode falar. Bel, está me ouvindo? Eu acho que seu áudio está desligado. Melhorou? Tá me ouvindo ou não? Agora foi. Pode falar, Bel. Ah, tá deixa. Estamos sem áudio, Bel. Não estamos te ouvindo. Mais alguém, enquanto o Abel está ligando o som ali, quem quer fazer uma consideração a respeito desse caso? Ou já leu, de repente, quer trazer um outro ponto de vista, um outro olhar? Professor, Sim. eu ainda tô estudando, tô aprendendo, mas eu vi um pouco de esquizofrenia nela também. Uhum. Seria isso, não seria? Eu ainda não entendo um pouquinho Não das sei. psicoses, né? Eu não entendo algumas coisas ainda, mas pelo que eu já acompanhei de uma pessoa esquizofrênica, tem bastante traços da esquizofrenia. E eu também percebi aí um pouco do abuso, principalmente por causa do cabelo, que ela sonhou com cobras, né? Tinha a percepção de cobras e teve uma parte que eu li que ela lavava a boca quando ela comia. Não sei se o senhor percebeu. Sim, mesmo quando ela não estava comendo, ela lavava a boca de novo. Então, ali eu percebi que também teve um abuso. E por esse motivo ela foi pegando ânsia. Não sei, o que eu entendi, foi a percepção que eu tive. E de ser a esquizofrenia, tá bom? Eu Tá tô bom. arriscando. Maravilha. Obrigado pela Obrigada, sua colocação, viu? Olha que obrigada, viu? interessante, ó. A, a Rosana, eu acho que é isso. A Rosana trouxe uma consideração com relação ao pai, que ela aguentou firme até a morte do pai, até o convívio desse pai. A, a Lívia, né, traz aí a questão de provavelmente ser uma psicose também, né? E a Tatiane fala aí com relação a um possível abuso, porque de fato, nos relatos, o Brewer ele fala que quando ela se alimentava, constantemente ela limpava a boca, mas mesmo depois, quando ela não estava mais comendo, ela limpava a boca de novo, né? Tudo isso faz parte do sintoma. Será que ela foi abusada sexualmente? Podemos falar isso? Será que tem disso? Ela tinha alucinações com cobras? Não sei. E aí, Edmilson? Olá, boa noite a todos. Boa Eu noite. também, eu também estou começando, estudando a psicanálise, né? Assim, eu observei também, igual a nossa companheira aí, a Lívia, que também tem alguns traços da psicose, como, assim, a esquizofrenia, né, no caso. Tem muito essas alucinações, essas variantes, né? E possivelmente, igual a uma das moças aí falou também, possivelmente pode ser que começou com uma histeria, depois foi evoluindo alguns quadros, né? E tem esses traços de psicose, esquizofrenia. Assim, pelo pouco que eu estudei até agora, é o que dá para assim analisar, né? Mas não sei se de fato é isso mesmo. Muito bem, saberemos. Vamos trazer aí, vamos construir esse saber aí juntos. Obrigado, Edmilson. E, ó, junto com você, tem mais pessoas também pensando da mesma forma. A, a aluna aqui, a Marta colocou aqui, dizendo que também acha que é esquizofrenia, né? E aí, quem mais pode colocar ou trazer uma colocação aí? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu acho interessante a questão do talento poético, né? Você vê, desde pequena, né? Não é isso? Ela tinha o talento poético, já é uma construção de uma espécie de uma realidade paralela, né? Uhum. E ela já vai desenvolver uma psicose, quer dizer, ela já vai até para uma área de que constrói realidades mesmo ali paralelas. Outra coisa que eu queria saber, assim, é se tem registro da idade, qual a idade que o pai dela morre? Que é a idade que ela estava, no caso, assim. Não se tem um registro
não se tem um registro exato, né? Tem somente o relato aí do Brewer e o relato depois da filha, se não me engano, a filha de Brewer, com relação a esse caso da Berta, né? Mas não sabemos, né? Acredito que deve ter em torno de uns 40 anos de idade, né? Para nós é jovem, né? Naquela época já não, nem tanto, Fala a né? idade dela, no caso, quando ele morre, a idade dela, no caso. Ah, sim, ela tinha 21. Ela tinha 21. Ele começou o atendimento ali depois, em torno ali de 6 meses, quase um ano, o pai dela já morre. E aí pioram os sintomas, né? Os sintomas já vinham vindo, né? E aí, gente, quem quer colocar, fazer? Todo mundo considera aqui, maioria, grande maioria, vamos bater o martelo. Posso bater o martelo, falar que é psicose? Quem fala, não, não bate. Se todos nós, se essa paciente, se nós fôssemos psiquiatras e viesse uma paciente para nós com um caso desse, né? A gente fala em esquizofrenia, né? Só para fazer um adendo, a psicanálise nós não utilizamos o termo de esquizofrenia, tá? Porque é um termo médico da psiquiatria. Nós utilizamos o termo psicose, que é mais amplo e abrange tudo, inclusive a esquizofrenia, ok? Mas se nós fôssemos psiquiatras que viesse um paciente com todos esses sintomas, falaria, poxa, claro, ela está delirando, ela está vendo coisas, ela está tendo alucinações, então toma ali uma benzapina, um Odol, e vai para casa viver com isso. Aí, posso bater martelo? Era isso, mais ou menos? O Luiz colocou, ao meu ver, ela... Cadê aqui? Ao meu ver, ela tinha traços psicóticos e esquizofrênicos. Certo. É uma unanimidade. Então, tá, ok, tudo bem. Tudo bem. Vamos entender um pouco mais. Pode ser que seja isso mesmo. Tá? Eu vou trazer algumas outras informações para vocês, então. Tá? Vocês vão vendo se é isso mesmo, se corrobora mais ainda. Não sei se foi a Rosana ou se foi a Lívia que falou do pai. Sobre a criação dela. A Ana O tinha uma criação extremamente rígida, com muitas limitações e castrações. Extremamente rígida, e o pai dela era um pai extremamente rígido e castrador. Né? É, na, no, no, Ao decorrer das sessões, Breuer ele consegue jogar luz em algumas questões, por exemplo, alguns sintomas. Por exemplo, a questão das alucinações negativas, que ela não via as pessoas, né, que entravam. O que ocorre? Certa vez, ela estava sozinha no seu quarto. E talvez, ali naquele momento de solitude, ela estivesse fazendo algo íntimo. Tá? E o pai entra no quarto dela, sem bater. O pai entra no quarto dela e surpreende ela no flagra, dando-lhe nela uma bronca, né? Pelo que estava fazendo, pelo que ela assusta, ela toma um susto ali e tudo mais. A partir do momento aonde ela traz esse relato para o psicanalista dela, as alucinações negativas elas desaparecem. Ou seja, as alucinações negativas eram uma forma de ela, de alguma forma, reviver ou estar presa, atada ainda ao seu pai. Aquele momento de castração, de surpresa daquele pai. Ok? Então, Breuer ele chega nessa conclusão de que as alucinações negativas eram um sintoma daquele trauma, onde ela foi surpreendida pelo seu pai e aonde ela revivia, e revivia,
e revivia aquilo novamente. Outra questão interessante é que, certa vez, ela estava ouvindo atrás da porta dos seus pais. Interessante nesse caso é que a mãe não aparece em lugar nenhum nos relatos aí, tá? Não sabemos sobre a mãe, mas ela existia, ela estava viva, ela estava presente, mas ela simplesmente foi ignorada aí nesses relatos. E ela estava escutando atrás da porta, provavelmente no momento de intimidade dos pais. E o irmão, que fazendo pentelhice, como todo irmão faz com o outro, vai dar um susto nela, pegando ela no flagra, ouvindo atrás da porta. E ela toma um susto. O que ocorre? Todas as vezes que ela toma um susto, essa colejada, assim, né? Porque o irmão dela pegou e sacudiu ela, tipo assim, sai daí, né? Todas as vezes que ela toma um susto ou tem um saculejo, por exemplo, na carruagem, ela simplesmente fica perdida e não sabe onde está, o que está acontecendo, o que passou, ela se perde, há uma desorientação espacial por completo dela. Ok? E aí, gente? É psicose aí? Tá corroborando tudo isso aí para esse diagnóstico? Ok. Essa rigidez do pai. Ah, tá. Pode falar, Danilo. Essa rigidez do pai, esse excesso de castração, não levou ela a algum tipo de traço obsessivo, não? Traço obsessivo não parece, tá? Não tem um relato aqui ou um sintoma, digamos aí, de um comportamento obsessivo aqui nessas descrições, mas foi uma boa colocação aí. Ok? Vamos lá. Trazer mais material aí para vocês pensarem. Essa paciente, ela estava sendo atendida diariamente por Brewer. Todos os dias. Todos os dias. Brewer ia na casa dela, atendia ela à noite, fazia hipnose, e na sessão de hipnose ela contava os relatos dela, e ela voltava no tempo, fazia regressão, e, e contava o dia dela, isso já em transe. Brower ele faz o seguinte, uma seguinte declaração, ele diz que ela não era sugestionável, mas ela entrava em transe. O que quer dizer isso? Né? Na hipnose, nós temos as sugestões, onde a pessoa ela pode esquecer alguma coisa, um número, ou trocar de nome. Não, ela não era sugestionável, mas ela entrava em transe, fazia regressão e fazia tudo. E aí ele atendia ela à noite, fazia essa limpeza da chaminé, né? Como se fosse uma limpeza pela fala, né? O talking cure. Ela falava do dia, falava das alucinações, falava das angústias dela em transe. E aí, ela, em transe, ele botava ela para dormir ali, ela dormia. E aí, isso daí, gente, ó, só para contextualizar, tá? Para vocês verem. Não é uma coisa de chegar lá e, hoje em dia, a hipnose, em 15 minutos você põe a pessoa em transe. Em 1 hora de sessão de hipnose, você fez a regressão e você tratou. Não. Naquela época, 1880, a hipnose era durava umas 5 horas de duração. Tá? Até pôr a pessoa em transe, até trabalhar. E aí a pessoa dormia. Isso aí, Brewer já passava 5 horas com ela. Aí ela dormia. Brewer ia para sua casa. E às 10 ou 9 horas da manhã do dia seguinte, Brewer acordava e voltava para a casa dela para acordar ela. Para esperar ela acordar. Ficava lá no quarto dela. Aí quando ela despertava,
ele fazia o atendimento dela, e o acolhimento dela, e ela passava o dia super bem. Todos os dias durante 2 anos. Ok? Informação aí para vocês aí. Faz sentido aí dentro do caso, tá? Deixa eu ver quem colocou aqui. Lili colocou histeria de somatização. Será, Lili? Juliette colocou, dentro do meu conhecimento, ela até começou com histeria, mas após o tratamento medicamentoso em altas doses, desenvolveu abstinência e sedativos e narcóticos. Interessante, bem colocado. O Breuer começou a tratar ela com sedativos, porque chegou um determinado momento em que a hipnose não estava fazendo mais efeito, tinham que dar sedativos para ela. Ela ficava meio tonta, ficava ali mais dócil e tudo mais. Ok? Alguém quer fazer mais uma colocação? Deixa eu ver o rostinho de vocês aqui, ó. Quem puder ligar sua câmera, assim eu olho para os rostos. Bom, o Abel conseguiu ligar sua câmera ali? Conseguiu? O Abel ia falar alguma coisa, não conseguiu falar. E o professor, Oi, está me ouvindo agora? estou te ouvindo bem. Ah, tá. Então, eu moro numa área rural aqui de Biúna, então a internet fica muito fraca. Quando liga a câmera, fica mais fraca ainda, né? Mas, assim, eu concordo que realmente depois tem uma psicose aí também, né? E também tem a parte sexual, né? Que parece que estava parada dela, bloqueada. Será que quando o pai entrou no quarto, deu um susto nela, não ficou bloqueada também essa parte? Uhum. Esse pegar no flagra do pai, tá? Esse pego no flagra do pai foi um susto que gerou um trauma para ela. Ó, estamos falando de 1880, onde as normas sociais, os tabus, né? Tudo aquilo ali estava. Então, o que acontecia, né? Até uma pessoa perguntou aqui, perguntou, eu não entendi, tá sem nome aqui, tá? Eu não entendi o que o pai dela perguntou. Pegou ela fazendo no quarto, que ela se assustou. Isso não está claro, viu? Não, o Breuer não colocou aqui, não disse, não relatou, não ficamos sabendo. Sabemos apenas que ela tomou um susto, que ela foi surpreendida no quarto pelo pai. Ela devia estar no momento ali fazendo alguma coisa, e queremos entender talvez ali que talvez uma masturbação, conhecendo o seu corpo, né? E foi surpreendida porque o pai castrou ela dando uma bronca. Então ela não estava fazendo algo que para a sociedade naquela época fosse algo que considerasse tudo bem, ok? Eu acho que nem hoje em dia, né? Talvez se os pais hoje pegassem algumas coisas assim, seus filhos talvez dessem uma bronca também, se fosse, né, nesse sentido sexual. Ok? Mas não está claro, tá? Estamos apenas conjecturando aí algo nesse sentido. Tudo bem? Pois bem. Então, olha só, olha que interessante. Trazendo uma reflexão sobre esse assunto. O que aconteceu com essa paciente que ela foi, por mais que havia suas limitações de conhecimento, foi atendida por um bom psicanalista, um psicanalista atento, que foi o Breuer. Mas, mesmo assim, não ficou tão atento, porque teve uns buracos, umas lacunas, que o Freud não deixou passar. Depois, Freud ele comenta e recomenda a respeito dessa matéria, desse caso. Ok? Atento por quê? E por que desatento? Atento porque, se fosse hoje em dia, um paciente com todos esses sintomas, hoje estaria tomando um remedinho com um diagnóstico de psicose ou de esquizofrenia, e é isso aí. Vida que segue. Ok? Só que, felizmente, né, não era um caso de psicose. E aí você fala, poxa, mas como assim? Ó, minha mão está suja aqui, estava pintando a parede de casa. Vocês veem a mão suja aqui, ó, é tinta. E aí você fala assim, poxa,
Como assim? Tinha delírio, tinha alucinação. Pode uma histérica delirar? Pode uma histérica ter pequenos surtos psicóticos? E veremos que sim. Veremos que o diagnóstico de uma histeria grave, ele é complexo, delicado, precisa de atenção e pode ter muitos outros fatores que complementam, podem nos confundir. Veja que também no comportamento obsessivo também tem sintomas que são também confundíveis com psicoses, mas são comportamentos obsessivos, traços do comportamento obsessivo, ok? Então vamos analisar o que acontece com o caso de Ana Ó. Primeiramente, vamos ratificar aqui o que Brewer coloca como sendo a primeira fase, que é a fase da incubação latente. Brewer ele coloca como a histeria como uma doença que estava incubada, em algum momento aquela doença eclode, certo? Só que mais tarde, próprio Freud vem trazer um conhecimento, jogar luz sobre isso, tá? Nas dinâmicas das neuroses, aonde nós conhecemos que existem dois tipos de neuroses, a neurose obsessiva e a neurose histérica. Então, temos aqui, gente, 44 rostinhos que estão nos assistindo aqui. Eu agradeço por todos vocês estarem nos assistindo, acompanhando. Inclusive, depois vai ter mais gente, com certeza, assistindo a gravação. E eu quero falar uma coisa para você que está me assistindo. Olha, se você é neurótico, você pode ser um psicótico, tá? Mas se você é neurótico, ou você é obsessivo, ou você é histérico. Não existe um neurótico neutro, tá? Uma zona neutra. Ou você é obsessivo ou você é histérico. E a histeria é uma neurose mais dada a mulheres. O neurótico obsessivo é tanto para homens quanto para mulheres. Não quer dizer que não existem homens histéricos, também existem, tá? Mas, em questão de quantidade, quantitativamente, são bem menores os relatos, os casos de homens histéricos do que as mulheres, ok? Então, dentro de uma neurose, ou nós somos histéricos, ou nós somos obsessivos. Bem, dentro de uma histeria, assim como também dentro de uma neurose obsessiva, temos graus do leve, o médio e o grave. Nos casos graves, por exemplo, de uma neurose obsessiva, temos o transtorno obsessivo compulsivo. No caso grave de uma histeria, nós temos o quê? Uma histeria grave, conversões, amnestesias. Eu falo conversões que são a psicossomatizações, tá? Amnestesias, desmaios e até mesmo delírios. Ok? Deixa eu ver aqui, ó. O chat estão me chamando aqui, vamos ver. Lívia coloca, Brewer chegou a buscar, a abusar dela todo dia, horas com o paciente. Será que ele se envolveu com a paciente e abusou dela por conta dela ter falado que o filho de Brewer ia nascer? Ele fugiu para uma viagem em família. Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu vou deixar isso para o final, né? Isso é a cereja do bolo. As visões, a Bel colocou, as visões seria da histeria também? Sim. Sim, eu vou explicar para vocês. A Lívia colocou, ou foi uma fantasia que ela criou por ter se apaixonado pelo terapeuta? A Lívia aí tá chegando lá. Chegando lá.
Olha só, a Lívia tocou num ponto interessante, tá? Eu vou fazer um adendo junto com a outra colega nossa aqui, que eu não vou agora lembrar o nome, deixa eu ver se eu acho aqui, a Tatiane, que falou a respeito de abuso, né? Se ela foi abuso, porque ela limpava a boca constantemente. Então, eu estava falando sobre os acertos e o equívoco de Breuer. Qual que foi o acerto? É tomar o cuidado de olhar o caso como um todo e perceber que se tratava, sim, de um caso de histeria, de um comportamento histérico, e muitos desses sintomas que ela desenvolvia era devido a um trauma de uma relação e de uma educação altamente sufocante, rígida, onde ela não podia fazer nada, se permitia fazer nada. Uma menina de 21 anos de idade, numa época extremamente machista, patriarcal, autoritária, na Alemanha ainda. Então, é extremamente rígido, é extremamente sufocante, onde ela tinha como uma fuga os devaneios, né? Os contos de fada que o Hebreu coloca, né? E as poesias que ela escrevia, era uma forma de fugir. Tanto que a única coisa que ela tinha para fazer era estudar, ler e escrever. E foi a profissão que ela escolheu. No final das contas, ela se tornou escritora. Tá? A Berta Pappenheim torna-se uma escritora. Ok? Então, ela era uma vítima de uma educação altamente rígida e sufocante. Porém, todavia, contanto, ela amava aquele pai. Ela amava e queria estar com o pai, por conta do Édipo. Que naquela época não se tinha ainda construído essa ideia do Édipo. Mas era uma menina que amava o pai, era apaixonada pelo pai, mas o pai sempre a repudia, sempre a castra, sempre a afasta, sempre põe regras, né? Mas ela ainda era apaixonada por este pai, tanto que no final da vida dele ele fica do lado dela, né? E aí, no momento em que ela estava do lado dela, Larry relata que a própria paciente, no momento da terapia, da hipnose, ela relata que quando ela estava do lado do pai, havia uma festa no vizinho, de um baile. E ela adorava dançar, mas não podia. E aí, naquele momento de querer estar naquela festa, na sua ânsia, querer estar lá, mas ter que ficar com o pai, também porque amava o pai, ela desenvolve ali uma somatização, que é uma tosse nervosa. Ela começa a tossir. Ela começa a tossir. E aí, ao andar da carruagem, na terapia, pela livre associação, pela fala, chega-se à conclusão, ela consegue falar que naquele dia ela ouviu aquela festa, queria estar tida, começaram a falar sobre o querer, o desejar estar na festa, desejar fazer o que não podia fazer, o que ela era reprimido, e ali naturalmente a tosse cessa. Porque a tosse, na verdade, era um sintoma do que estava recalcado, que era o desejo, que estava latente ali, de querer sair, de querer fazer alguma coisa, mas ela tinha o sistema daquela casa, daquela família que a oprimia, e o desejo também de querer ficar com o pai, porque ela amava, mas ao mesmo tempo que ela amava, o pai também a tratava mal, ok? Com aspereza, ok? Uma outra situação interessante deste caso é com relação à miopia dela e as alucinações de ver tudo um tamanho maior. Por quê? Porque em algum momento ela estava chorando. Opa, bati o pé aqui.
Em algum momento ela estava chorando do lado do leito do pai, né? Ela estava com os olhos vermelhos de chorar, porque ela amava esse pai. E o pai acorda e vê ela chorando, e dá uma bronca, mais ou menos, nos pés. O que você está chorando aí? Por que você está chorando? Uma coisa assim, áspera, né? E ela, não estou, ele enxuga os olhos, e ele pergunta que horas são. Ela olha para o relógio, mas com os olhos vermelhos de chorar, de lágrimas, ela enxerga embaçado aqueles óculos, aquele relógio. Então ela levanta, pega o relógio e aproxima o relógio. Ela vê o mostrador gigante na frente dela e consegue ver e falar as horas para o pai. Mas aquele ato faz com que ela tenha a sensação de ver, de estar vesga e ver as coisas grandes, mostrador grande no relógio próximo dela. Naquele momento ela conseguiu, ela falou as horas para o pai, botou o relógio. Só que depois ela reavive esta cena, este momento, de que forma? Tendo crises de cegueira, crises me fugiu o termo agora, de desvio ocular, que é de estrabismo, e vendo as coisas grandes, como se tudo tivesse ampliado na frente dela, que era uma forma dela novamente voltar àquela cena, a cena da sua angústia, a cena dela com o pai ainda. É o que estava recalcado, era o quê? O amor pelo pai, o desejo por aquele pai, o pai que parte, e ela está presa ainda, naquele loop. Ok? Vocês estão me acompanhando aqui ainda? Vocês estão quietinhos, né? Tudo bem com vocês? Querem tomar uma água, tomar um café? Posso continuar? Vamos entender como é que esse caso, que parece um caso de esquizofrenia, pode ser um caso de histeria. Ok? E é legal a gente perceber isso, porque nós temos hoje esse comportamento, né, de já dar diagnóstico. Nós damos diagnóstico, é isso. E não é, às vezes não é. Às vezes pode não ser. E vou falar no final por que que eu tenho certeza que não é psicose, gente. E quem quiser discordar, pode discordar, tá? Fique à vontade, está tudo certo. É apenas o meu ponto de vista como analista também. Então, além de todos esses, eu falei para vocês inicialmente de um acerto de Brouwer e de um erro de Brouwer, né? Voltando aqui, para não perder o fio da meada. O acerto foi o quê? Tomar o cuidado para ter o diagnóstico, para ver a constelação dos sintomas. Porque naquela época já existia o termo de esquizofrenia, de psicose naquela época, né? Esquizofrenia é mais recente. Psicose, já existia o termo de psicose naquela época, já existiam os psicóticos. Mas por que que ele foi para a histeria? Ele tomou cuidado. Mas ele cometeu um erro. Por que que ele cometeu o erro? Por falta de experiência, porque eles estavam aprendendo o que era a psicanálise, não se tinha ainda a técnica da psicanálise, as regras da psicanálise. Deixa eu ver aqui, mensagem. Penso igual você, professor, não é psicose, este caso é muito bom, Tatiana. Obrigado, Tatiana. Vamos lá. Qual foi o erro? O erro foi que, em algum momento, este caso da Ana Rosa, se vocês tiverem oportunidade de ler, estou passando por cima de muita coisa aqui, tá? Estou resumindo. Se tiver oportunidade de ler, leiam. Ou escutem, tem áudio também, tá? É muito interessante esse caso porque o Breuer, ele conseguia acertar o diagnóstico e, através da fala, solucionar um problema. Então, por exemplo, ela tinha rigidez nos músculos. Ela descobriu o porquê dessa rigidez dos músculos. Tratava. Beleza. Aparecia outro sintoma. Aí ele ia tratar a cegueira. Tratava. Aparecia outro. Esquecia a língua. Aí tratava a língua. Aí não bebia mais água. Aí parecia... Era uma coisa assim que... Tratava uma coisa, aparecia outra. Tratava uma coisa, aparecia outra. Não tinha fim a terapia dela.
tá? É, E qual que foi o erro de Brauer? Foi justamente essa aproximação desmedida dessa paciente. Imagina, né? Uma menina de 21 anos de idade, romântica, escrevia poesia, histérica, com um homem, Brauer devia ter uma faixa de uns 40 anos de idade também, na idade do pai, começa ali a todos os dias, de manhã, à noite, botava ela para dormir e de manhã estava no quarto dela esperando ela acordar. Todo dia. Né? E aí, o que acontecia? Houve um momento aonde Brauer precisou se afastar um pouquinho, fazer uma viagem. E o quadro dela piorou. O quadro dela piorou, ela começou a ter crises e falar em se matar. E a família pega ela e interna ela no campo, longe, numa clínica, longe, no campo, onde Brauer começa a ver ela apenas de 3 em 3 dias. Quando o Brauer ia ver ela ficava bem, tratava. Quando ia embora, ela piorava. O Brauer voltava a ver ela, ficava bem, melhorava. Ia embora, piorava. E por que Brauer? Brauer teve 2 afastamentos do caso. Um, no começo, ali mais ou menos na época de 1 ano de tratamento, no meio, né, do tratamento, e outro no final. Do começo, Brauer saiu e ficou 3 dias viajando. Com quem? Com a esposa. Por quê? Porque a esposa começou a se queixar da ausência de Brauer. Ele passava o dia inteiro, todos os dias, com a Ana O. E a mulher chegou para ele e falou: "Ei, pá, e a gente? E o nosso casamento?" E aí, a mulher começou a achar ruim e ele tirou 3 dias para viajar. Nesses 3 dias, ela piora, fala que vai se matar e ela é internada. O que é esse movimento? É um movimento da histeria. O que ela está fazendo todo o tempo com Breuer? Todo o tempo ela está fazendo Breuer, as empregadas, talvez a mãe, o outro médico, todo mundo girar em torno dela. Que é esse, na verdade, um dos sintomas da histeria. A histérica é aquela mulher que se você fala, se a filha fala, mãe, eu vou me casar, ela começa a falar, ai, eu vou morrer, ai, ó, a minha pressão, mede minha pressão, ai, ó, eu tô ficando cega, tá tudo apagando, desmaia, e aí todo mundo vai socorrer ela, e ela vira um drama, ai, minha pressão, tô meio triglicérides, e a família toda, a histérica, ela movimenta todos à sua volta, porque ela quer uma atenção exclusiva para ela, a atenção tem que ser dela. Chega num ponto em que a transferência de Ana O para Breuer se passa de uma transferência de pai para filho, né, para se tornar uma transferência autônoma. E ela começa a desejar e fantasiar com Breuer. Breuer estava equivocado quando disse que ela não tinha. Deixa eu abrir minha anotação aqui para trazer corretamente a expressão. Que ela tinha. O elemento sexual era pouco desenvolvido nela. Ela, completamente equivocado. Veja, quando ela era mais nova, ela estava atrás da porta dos pais, os pais fazendo sexo. O pai pegou ela fazendo alguma coisa no quarto, provavelmente se masturbando, e deu uma bronca nela. Depois, ela, nas crises, nos delírios da histeria dela,
ela imagina que ou ela visualiza que os cabelos dela são cobras. E ela visualiza cobras tentando entrar dentro de casa e atacar. Ora, é o mais claro transferência fálica, simbólica. Ela nada mais é do que o desejo libidinal e sexual latente naquela adolescente, naquela mulher. Latente do desejo e da conclusão de um ato sexual, aonde ela encontra quem? Brewer. Todos os dias para acolhê-la, para atendê-la, para ouvi-la, pôr ela para dormir, conversar com ela. As pessoas dizem, né? Será que ele teve um caso com ela? Eu acredito que não. Na realidade, houve uma transferência autônoma dela para com ele. E por que que, quando ele tratava um sintoma, ela parecia outro? Tratava um, ela parecia outro. Por causa que tinha ganho secundário. Qual que era o ganho secundário? Brewer. Se ela se curasse, Brewer ia embora. Então vamos tratar de criar outro sintoma, de criar outra questão. Teve uma situação onde ela não enxergava mais ninguém e não reconhecia mais ninguém. E quando Brewer chegava, ela também não via mais Brewer, não estava enxergando mais nada. Ela tinha que pegar nas mãos de Brewer, e isso é fala de Brewer, tá? E cuidadosamente acariciar a mão dele, apertar e examinar cuidadosamente para saber se realmente era Brewer. Brewer era ingênuo. Porque Freud, vendo isso, ele já estava percebendo, ele já queria levar para esse campo da sexualidade, e Brewer falou: não, não, é o sintoma dela. E mais tarde, Freud ele traz uma releitura nos seus livros a respeito desse caso, falando justamente sobre essa transferência serotônima, sobre essa falha aí que Brewer teve. Vou mandar alguma coisa no chat aqui, deixa eu ler para vocês, para não passar. A Lívia colocou aqui, ó, não é psicose por conta da criação rígida e da castração. Os casos de psicose surgem por falta de castração lá na infância. Muito bem. E Edmilson colocou, depois o professor consegue enviar suas anotações para a gente no grupo? Sim, eu vou mandar, sem problema. Então, veja. E o que acontece? Quando ele volta da viagem, ela está fora de si. E Brewer consegue novamente levar ela para casa e voltar ao tratamento, sempre com hipnose, sempre com hipnose, sempre com hipnose. E voltar no tratamento com ela. Ok? E aí as coisas vão diminuindo, aonde Brewer ele chama da quarta fase, que é a fase da cessação gradual em julho. No meio de tudo isso, gente, teve a situação que ela esqueceu a língua, que ela falava só inglês. E aí, quando ela falava só inglês, o único que ela entendia quem que era? Ah, vamos ver se adivinha. Brewer. E teve a fase que ela não comia nada, ela não comia nada. O único que conseguia fazer ela comer, quem que era? Brewer. Brewer tinha que todo dia, na hora do almoço, ele vinha de manhã, ficava com ela toda manhã, e na hora do almoço dava comida para ela. A mulher Brewer estava louca da vida, estava puta da vida, porque perdeu o marido. E não foi uma semana, 2 anos. O marido lá, debruçado nesse caso, nessa situação. E escrevendo para Freud, e se comunicando com Freud, né? E contando das suas experiências. Eu acredito que Brewer ele tinha uma alma ali de um cientista, de querer desvendar, né? De querer descobrir o que estava acontecendo. Só que numa dessas ele não estava se percebendo que ele estava sendo manipulado pela histérica.
Freud, vendo de fora, já conseguia ver essa situação. O que mais tarde Freud ele vem construir a teoria sobre a transferência. E aí ele traz a transferência, né, materna e paterna e a transferência autônoma. Ok? E aí, no final dessa história, nesse caso de histeria, ela começa a melhorar, 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 e um belo dia, ela acorda, segurando a barriga e gritando: eu estou esperando o filho de Brauer. Filho de Brauer, vem aí. Por quê? Porque a mulher de Brauer já estava por aqui, nessa situação, e já estava dando um ultimato para ele. Fala: olha, não tem fim? A menina, sabendo disso, ela joga a cartada dela. Fala: olha, estou grávida dele. Só que ela não estava grávida dele. E Brauer entende isso como um delírio da parte dela. E aí, de uma forma cômoda, digamos assim, conveniente, era essa palavra que eu estava procurando, uma forma conveniente, ele dá alta para ela, dizendo que ela está melhor, para Freud, ele manda uma carta para Freud, falando que ela melhorou muito bem e que ele ia viajar com a esposa num cruzeiro de mais de 30 dias de viagem em alto mar, ele, a esposa e os filhos. E, ó, acabou-se o caso. Encerra-se por aí. Freud fica frustrado com Brauer porque Freud queria saber mais desse caso, ele estava extremamente interessado no caso dessa paciente. Mas no momento onde ela faz essa denúncia de que ela estava grávida, Brauer, vendo a sua reputação ir por água abaixo, por causa de uma menina, o seu casamento e tudo mais, ele decide abandonar o caso, pega a família e vai embora. E assim termina o caso Ana O. Né? Berta Poppenheim. Ok? Deixa eu ver aqui. Ele se viu encurralado, Edmilson falou, ele se viu encurralado e decidiu passar o caso para Freud. E, na verdade, ele não passou o caso para Freud, que era outro país, era por carta, era um relato. Freud estava fazendo papel de supervisor. Freud queria saber mais do caso, mas ele simplesmente abandonou, deu alta para a paciente. De fato, anos, décadas depois, a filha de Brauer relata que a Beta fez terapias com outros psicanalistas, melhorou dos quadros, casou-se, teve filhos, virou escritora. E olha que interessante. Foi dito, eu não me lembro quem fosse, a Lívia foi que falou, não lembro, que não poderia ser psicótica porque ela foi muito castrada. Realmente, a castração previne do ser humano se psicotizar, porque nós apresentamos para a criança a frustração da vida. Porém, excesso de castração também psicotiza. Tá? Excesso de angústia da vida, excesso de castração também a pessoa psicotiza como uma forma de fugir, o ego de fugir da realidade. Mas há uma evidência clara de que não é um caso de psicose por um único motivo. O fato dela ser sonambúlica e ela constantemente ser hipnotizada. Ela foi, durante 2 anos, hipnotizada todos os dias. E para quem trabalha com hipnose, sabe disso. Existem alguns casos onde o sujeito não pode ser hipnotizado. Deixa eu abrir minha tela, está pequenininha aqui, eu estou conversando, minha tela está pequena aqui. Pronto. Existem alguns casos onde o sujeito não pode ser hipnotizado. Tá? Primeiro caso, um caso de problemas mentais, com autismo,
problema de cognição, né? Um Down, pessoas que têm TDAH não conseguem ser hipnotizadas, justamente por conta da atenção, né? E quem é psicótico também não consegue ser hipnotizado. E, obviamente, quem não quer, né? Porque quem não quer não é hipnotizado. Mas se você quer, se a pessoa quer, você passa aquilo lá. Os psicóticos não são hipnotizáveis. Não pode, não dá. E eu falo isso por experiência própria. Já tentei várias vezes pacientes meus psicóticos fazer a hipnose e não surte efeito. Eles não entram em estado sonambúlico, em estado de transe hipnótico. Então, ela, de fato, agora, por outro lado, as histéricas são mais suscetíveis à hipnose. Ok? Então, é uma curiosidade aí fora da psicanálise aí para trazer para vocês. Edmilson está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Quer falar alguma coisa, Edmilson? Ah, não. Ficou levantar, bom. E aí, gente? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Quero... Se vocês concordam, se vocês discordam. Eu não sou dono da verdade, vocês podem discordar sem problema nenhum. Estou apenas trazendo um relato do caso da Ana O, dentro das questões de fala do próprio psicanalista, que foi Breuer, e os pontos de vista de Freud, aonde eles mesmos trazem um diagnóstico, né, de histeria. Ok? Convenceu vocês? Não convenceu? Alguém ainda acha que é psicose? Não tem problema? E aí, eu quero ouvir vocês. Enquanto isso, coloque todos os rostinhos. Vamos tirar um print aqui da sala de aula hoje, pode ser? E quem quiser falar, fale, por favor. Quem puder ligar a câmera, liga. Eu vou tirar um print bem bonito para mandar lá para o grupo. Vou mandar no grupo de vocês lá. Deixa eu tirar um print aqui. Tchan, tchan, tchan. Como é que tira print aqui? Vamos ver aqui se saiu. Vou mandar lá para o grupo. Foi. Que lindo. Maravilha. Bom, gente, estamos encerrando, então, o nosso momento de estudos. Espero que vocês tenham gostado. Trouxemos hoje o caso da Ana O, tá? A Berta Pappenheim. A Marta colocou, concordo, professor Lacerda. Obrigado, Adriano. Gratidão a todos vocês. E que essa porta aqui, né, de diálogo seja aberta para os nossos estudos, tá? Não vai ter mensalidade, não, é livre de mensalidade. Obrigado, gente, que estão falando que foi bom aqui, bacana, obrigado a todos, tá? Então, gente, é uma porta aberta para o diálogo, para o estudo, tá? O que nós debatemos hoje aqui, olha que bacana, o que nós trouxemos hoje aqui no nosso grupo de estudos, você não encontra no YouTube. Essas observações que eu trouxe, esse ponto de vista que eu trouxe, o ponto de vista psicanalítico, e com a hipnose, e com o resumo todo, você não vai encontrar no YouTube. Só vocês que estão tendo aqui, estão tendo essa oportunidade, tá? Mas, claro, que também tem outros relatos, outros pontos de vista, e que você precisa conhecer também, estudar, buscar. Os casos de Freud, nós vamos continuar estudando. O próximo caso que nós vamos trazer aqui é o de Dora. O caso Dora também um caso de histeria. E tudo isso nos serve como o quê? Como laboratório para os nossos diagnósticos. Porque vão surgir pacientes que vão trazer sintomas parecidos de anestesia, sintomas de desmaios,
sintomas de alucinações, sintomas de... E permite que você olhe como de fora, percebendo todas essas constelações e se questionar, pera, será que é histeria mesmo? Será que é psicose? Não sabemos, nunca, a gente não pode fechar um diagnóstico. Veja, estamos aqui estudando em 1 hora, aqui 2 horas aqui esse caso. Mas Brouwer e Freud demorou 2 anos atendendo a paciente todo dia, que foi um erro de Brouwer, tá? Mas olha só, cuidado, carinho, a atenção, a seriedade, que nós possamos ser psicanalistas cada vez mais sérios, comprometidos, preocupados, porque também podemos livrar nossos pacientes da mão de psiquiatras que querem isso apenas dar nada contra, psiquiatras são importantes, somos amigos e parceiros, mas a gente sabe, né, que ainda mais no sistema de saúde brasileiro, qualquer paciente que chega lá falando que está tendo uma alucinação, sai ali com um diagnóstico já pronto para ele. E às vezes não é isso, né? Deixa eu ver aqui o chat, aqui as mensagens. Maravilhoso, excelente, obrigado, gente. Maravilha, todo mundo aqui gostando. Isso, bem lembrado. A próxima aula vai ser terça-feira que vem. Fizemos hoje por causa do carnaval. Que graças a Deus o carnaval acabou. Acho que o ano pode começar agora, de fato, né? Vamos começar o ano de vez. Então, terça-feira, não vai ser terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem, dia 20, a supervisão dos alunos, tá? Dia 27. Então, coloque aí na sua agenda. Terça-feira, dia 27, nós teremos mais uma aula aqui, um bate-papo do grupo de estudos, tratando sobre o caso Dora. Ok, gente? Obrigado a todos vocês, gratidão, Deus abençoe, fique com Deus. E chame mais gente, compartilhe esse link para todos os seus amigos, tá? Vamos fazer um grupo bem grandão aí para a gente debater. Eu vou mandar livros também lá no grupo do Adriano, lá eu faço parte também do grupo do Adriano, vou compartilhando os livros lá, é tudo uma coisa só. Vamos fazer um carnaval aí. Tá bom, gente? Um abraço. Verdade, estão perguntando se a aula vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar. Eu vou, provavelmente, amanhã ou até sexta-feira, eu vou subir essa aula aqui, não é aula, né? Esse momento de estudo, de reflexão. Não quero falar aula, porque eu não quero me colocar aqui na posição de professor, mas sim de fomentador, tá? Eu vou subir no grupo no canal do YouTube, e depois que eu subir no canal do YouTube, eu mando lá nos grupos, tá? Em todos os grupos eu mando lá o link para vocês assistirem, verem, reverem, tá bom? E quem talvez aqui não seja ainda psicanalista, talvez que nem aquela moça falou que é professora e tudo mais, talvez não seja ainda psicanalista, ou está querendo mais uma formação para ficar mais seguro, o Instituto Lacerda está de portas abertas para você, para te receber, fazer uma aula de experimental para conhecer o curso, tá? Curso de formação em 2 anos, com aulas presenciais todas as semanas, e com aulas gravadas também, uma plataforma EAD muito completa para você estudar, com bate-papos que nem esses aqui, ó, que nós tivemos aqui agora. Tá bom, gente? Se você estiver interessado ou souber de alguém, me chama no PV, indica a gente, tá? Que a gente vai dar uma atenção com todo o carinho, fazer uma coisa especial. Bom, então deixa eu ver mais as últimas informações. Obrigado você, Adriano. Deus abençoe você. Adriano, que é um dos nossos professores também, nossos parceiros. Obrigado. Obrigado a todos. Gente, bom descanso. Boa janta. Um abraço.